Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando aí uma realidade nova, na verdade nós estamos nos adaptando a essa situação toda que estamos vivendo no país, no mundo. Né? Talvez as nossas gerações nunca tenham passado por um momento desse tipo, mas vamos superar. A humanidade já passou por situações bem piores e superou. E nós aí na força do Senhor, na força de Deus, com fé em Deus, superaremos também mais essa e vamos nos erguer e vamos sair muito melhor dessa, tá? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo, as nossas aulas gravadas de uma forma virtual, né? Mas também faremos, conforme orientei lá no grupo, faremos também uma revisão quando tudo isso terminar, quando voltarmos às aulas presenciais. Quero aqui agradecer a minha cameraman, Laila, que é a minha filha, que está aqui me auxiliando nessa gravação. Eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos no slide número 31, tá? Eu vou fazer aqui depois uma edição dos slides e vocês vão também ter acesso a esses slides também, tá? No slide 31 da Concepções de Constituição. Agora nós paramos na aula presencial em Supremacia da Constituição. Foi nesse tópico que nós paramos, nós falamos um pouquinho, mas eu gostaria de retomar o início dele e agora a gente vai focar exatamente nesse começo para concluirmos essa primeira parte e partirmos para um novo assunto. A aula nós vamos dividir em partes, 30 minutos, né, cada bloco. Talvez essa, nos 30 minutos, a gente conclua, mas aquelas que a gente não concluir, a gente vai colocar parte 1, parte 2. O nome da aula, parte 1, parte 2. Beleza? Qualquer dúvida, estamos lá no grupo para sanar qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer acréscimo, podem colocar no grupo que estaremos à disposição para responder todas as indagações possíveis. Beleza, vamos lá. Supremacia da Constituição. Essa foi uma ideia criada pelo o alemão Konrad Hess. A ideia foi o seguinte: a Constituição, como nós vimos no sentido ou na concepção sociológica do Ferdinand Lassalle, ela era, na ideia dele, de que se as forças reais de poder não correspondessem, não tivessem de fato a Constituição de papel, melhor dizendo, não correspondesse às forças reais de poder, ela seria apenas uma Constituição, uma mera folha de papel. De fato, essa ideia da força normativa da Constituição, ela vem trazer o quê? Que a Constituição ela deve sim estar hierarquicamente acima de todas as normas e ter uma força cogente, uma força obrigatória. Aquilo que tem normas, regras, princípios e que obrigam a gente a poder cumprir cumprir as normas da Constituição. Né? E a Constituição deve, de fato, ser seguida plena e totalmente. É o que a gente vê hoje nesse estado de exceção que nós estamos vivendo, com calamidade pública, com decretos sendo realizados, mas todos de acordo com a Constituição. Nada fugindo daquilo que a Constituição diz, porque, do contrário, seria fulminado pela inconstitucionalidade, que vocês irão ver, estudar isso no quarto período, tá? Bom, a ideia do Konrad Hess é o seguinte: primeiro, essa supremacia da Constituição, ela decorre do constitucionalismo norte-americano, conforme eu informei lá, que em 1803, um caso Madison, Marbury versus Madison, houve um conflito em que o juiz Marshall, da Suprema Corte, chegou a decidir que tudo que estiver alinhado, toda lei deve estar alinhada, todos os atos devem estar alinhados com a Constituição. Tá? Luiz Roberto Barroso chegou a dizer, está no slide de vocês, o seguinte: é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional contemporâneo. Decorre posição de preeminência do poder constituinte sobre o constituído. Ou seja, a Constituição ela deve estar hierarquicamente acima de todas as normas e todas as normas devem estar de acordo com ela. Também isso trata da rigidez constitucional, tem uma relação com a rigidez constitucional, né? Portanto, essa superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema, né? Como o Barroso falou, conforme mencionei agora há pouco, e traz também para a gente alguns preceitos, algumas ideias. Né? Foi daí que se difundiu a maior projeção da teoria pura do direito do Hans Kelsen, como nós estudamos no sentido jurídico de Constituição.
surge aí aquela ideia dele de superioridade hierárquico-normativa da Constituição. A Constituição ela está no topo da pirâmide. Se nós tivéssemos aqui uma pirâmide, tá? A Constituição estaria no topo, lá no final da pirâmide. E, aliás, lá em cima da pirâmide, abaixo dela, todas as normas, todas as leis, todos os atos infralegais estão abaixo da Constituição. Seguindo, eu vou passar aqui para os slides, e aí eu remeto a você a leitura do slide número 34 deste assunto em diante, que ele vai trazer para a gente o seguinte: normas constitucionais têm seu fundamento de validade em si própria. Foi aquilo que nós vimos, né? Até tivemos uma discussão em sala de aula, aquela ideia de o que está acima da Constituição é uma teoria filosófica do Kelsen, baseada no Immanuel Kant, né? Na ideia do Immanuel Kant. Acima da Constituição existe algo que diz assim: obedeça à Constituição. Tá? Abaixo da Constituição, todos vão estar subordinados, ou melhor dizendo, todos estarão obedecendo à própria regra que já é a Constituição. Acima dela não existe essa regra escrita, positivada. As normas da Constituição são normas de normas, fonte de produção de outras normas. Claro, as próprias normas da Constituição elas são fontes para a produção de outras normas, para a produção de outras leis, tá? De outras regras, de outros atos. Então, todos os atos eles devem ser escritos, mas devem também ter devem ter consonância, devem estar de acordo com a Constituição. Gera o princípio de conformidade de todos os atos dos poderes públicos com a Constituição. Claro, todos os atos devem estar em conformidade com aquilo que prescreve a Constituição, como já falamos aqui detidamente. E aí vem aquela ideia do sentido material e sentido formal de Constituição. Todos falamos disso também na última aula presencial, em que a Constituição, eu vou avançar aqui para o slide, para você dar uma lidazinha no slide de número 39. Então, nós temos o sentido formal de Constituição e o sentido material de Constituição. Vamos lá. Sentido material. Vamos iniciar pelo sentido formal. Sentido formal. Todas as normas que estiverem na Constituição, elas são constitucionais. Nós temos uma regra, uma norma, lá no artigo 242, se não me engano, parágrafo 2º e 3º, que vai nos falar o seguinte: que o Colégio Dom Pedro, do Rio de Janeiro, é de responsabilidade da União. Então, não pode vir uma regra, uma lei infraconstitucional para reger esse colégio. Tem que ser por meio de emenda à Constituição. Porque todas as normas que estão dentro da Constituição são formalmente constitucionais. Já do ponto de vista material, está no slide de vocês de número 39. Vamos pular aqui para o slide de número 40, que vai falar sobre o sentido material, uma citação do Gilmar Mendes, que tem aí no livro de vocês, Bibliografia Básica do Flávio Martins, que ele diz o seguinte: é o conjunto de normas que institui e fixam as competências dos principais órgãos do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de disciplinar as interações e controle recíprocos entre tais órgãos. Sentido material de Constituição seria mais ou menos a estrutura do Estado, a fixação dos poderes, o que cada poder faz, o que cada poder delimita, a delimitação de cada poder, o que cada poder vai fazer, a estrutura da administração pública. Esse é um sentido formal. Na verdade, Constituição era para ser isso. Sentido material. Na verdade, Constituição era para ser isso. No entanto, se colocam várias outras normas que não têm relação com essa limitação de poder, com essa não seria bem limitação apenas de poder, mas com essa ideia da divisão de poderes, da organização da administração, da estrutura dos órgãos. Esse é o sentido material. E era o sentido que devia existir, apenas esse. Mas o formal, como falei, tudo que estiver na Constituição é constitucional. Esse é o sentido formal. Tá? Entenda. Tudo que estiver na Constituição é formal. Independe do conteúdo. Seria o sentido formal. Material depende do conteúdo. Essa estrutura da administração, por exemplo, é sentido material. E aí, ainda vem, citando ainda o slide número 40, que diz o seguinte: normas que limitam a ação dos órgãos estatais, normas de direitos fundamentais, todas essas são de sentido material. Direitos fundamentais, vamos estudar no próximo semestre, terceiro período vocês estudam isso. Organização do Estado, aquisição e exercício do poder, direitos e garantias fundamentais,
Todas essas são normas em sentido material, tá? Vou só retornar, isso está no slide número 40, dá uma olhadinha lá. Eu vou só retornar aqui para nós entendermos um pouquinho mais sobre o sentido, também o sentido formal, tá? Então, essa supremacia da Constituição gera tudo isso, traz para a gente essa ideia de sentido formal e sentido material. Então, o que é a supremacia da Constituição? Não importa se a norma é de sentido material ou se a norma é de sentido formal. Se ela está dentro da Constituição, deve ser obedecida, deve ser respeitada. Não importa sentido material ou sentido formal. Entenda isso. Não importa se for sentido material ou se for sentido formal, todas devem ser, toda a norma constitucional deve ser respeitada pelas leis e pelos atos infralegais. E agora, slide número 37. Queria que você desse uma lidazinha nesse slide número 37, muito embora eu já tenha falado sobre ele, mas a gente vai dar uma lida agora sobre ele. Tanto as normas materialmente constitucionais como as formalmente constitucionais gozam de hierarquia formal sobre as demais leis. Exemplo, artigo 242, parágrafo 2º, que eu acabei de mencionar. O Colégio Pedro II, lei ordinária, não pode regular esse colégio, ou seja, seria inconstitucional. Entende? Então, foi aquilo que eu acabei de falar. Tanto as normas material como as normas formalmente constitucionais devem ser respeitadas pelas leis e pelos os atos infraconstitucionais. E agora tem uma coisinha aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Está no slide de número 40. Bloco de constitucionalidade. Tá? Nós até estudamos um pouquinho dele mais à frente, mas eu queria adiantar um pouco sobre ele. O que seria bloco de constitucionalidade? Gente, é o seguinte, a Constituição ela deixou de ser apenas aquele documento escrito. As normas, por exemplo, relativas a princípios implícitos na Constituição, as normas relativas a direitos, melhor dizendo, tratados internacionais de direitos humanos, que ingressem na Constituição com status constitucional, nós vamos explicar um pouquinho mais à frente isso, tudo isso forma aquilo que a gente conhece como bloco de constitucionalidade. Por exemplo, não, vamos fazer o esquema que a gente não tem como a gente escrever aqui, né, porque aqui não é um quadro, mas imaginemos o seguinte, a Constituição escrita, mais princípios implícitos, por exemplo, o direito de não produzir prova contra si mesmo, o princípio da dupla jurisdição, né, ou segundo grau de jurisdição, e os tratados internacionais de direitos humanos que ingressam com o Estado constitucional. Tudo isso forma o que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Então, tudo isso aqui também é norma constitucional protegida, portanto, nenhuma lei pode vir e legislar contra isso, contra a Constituição escrita, contra os princípios implícitos e contra os tratados internacionais de direitos humanos. Por quê? Porque isso forma um bloco de constitucionalidade. Então, a ideia de Constituição deixa de ser apenas um documento escrito para ser todo esse bloco aqui de constitucionalidade. Como eu falei, daqui a pouco a gente vê esse tema um pouquinho mais à frente, tá? Só para relembrar e reforçar o tópico de supremacia da Constituição. E agora você tem aí, no slide 41, a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrutura da Constituição. Rapidamente, a gente estuda um pouquinho da estrutura da Constituição. Um tema bastante cobrado em concursos públicos, em OAB, e é interessante que o estudante de Direito saiba disso também, sobre o preâmbulo, um tema bem cobrado, o preâmbulo da Constituição. O que é o preâmbulo da Constituição? O preâmbulo é como se fosse aquela partezinha, como se fosse, vamos dizer, acho que para um livro a gente entende como preâmbulo seria a dedicatória. Então, o que é que o preâmbulo significa? Estudiosos se debateram sobre o preâmbulo, estudiosos analisaram o preâmbulo, alguns diziam não, o preâmbulo tem força normativa, outros diziam não tem força normativa. E a questão chegou até o STF. Está no seu slide aí de número 41. Vou ler para você. Serve para sintetizar a ideologia do poder constituinte originário, expondo os valores por ele adotados e os objetivos por ele perseguidos. Ou seja, o preâmbulo ele serve apenas para te apresentar a Constituição.
ele não tem força normativa, ele não tem força cogente, obrigatória. E foi isso que decidiu o STF, né? Decidiu que ele não é norma constitucional, o preâmbulo não é norma constitucional. Portanto, aí a gente vai estudar isso lá no quarto período, que o preâmbulo não serve de parâmetro para a análise de controle de constitucionalidade. Tá? Então, não existe uma lei que fira o preâmbulo, não existe uma norma, um princípio que fira o preâmbulo. Ok? Esses ruídos aí é um veículo passando aqui próximo da gente. Então, não serve de parâmetro, slide número 42, o preâmbulo não serve de parâmetro para a declaração de constitucionalidade e não estabelece limites para o poder constituinte derivado, seja ele reformador ou decorrente. Depois a gente estuda qual a diferença entre reformador e decorrente. Tá? Então, ele não é obrigatório a reprodução dele nas constituições estaduais, ele não tem força cogente, não tem força obrigatória, e ele não tem força normativa, não tem caráter vinculante, ele não obriga, tá? Então, preâmbulo é como se fosse apenas a dedicatória do livro. Apresenta-se, né, as ideologias, as ideias da Constituição, mas ele não tem força de norma, ele não é norma constitucional, conforme já decidiu o STF. Outra parte da estrutura da Constituição, nós temos a parte permanente ou dogmática. Parte permanente ou dogmática. O que é isso? É o texto constitucional propriamente dito. Tá? É todo o texto constitucional propriamente dito. Slide número 43, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, essas normas não têm caráter transitório, o próprio nome já diz, parte permanente, devido à Constituição. Preâmbulo, parte permanente, ADCT, falamos daqui a pouco do ADCT. Ele diz, não tem caráter permanente, o quê? A parte dogmática ou a parte permanente. Embora possam ser modificadas pelo poder constituinte derivado mediante emenda constitucional. Então, preâmbulo, parte permanente. Toda essa parte pode sofrer alteração por emenda constitucional. Tanto é que nós já temos 100 e poucas emendas à Constituição aí, reformando a Constituição em vários pontos. Então, a parte permanente ou dogmática é o todo da Constituição. Primeiro preâmbulo, depois vem o todo da Constituição. E aí a gente avança um pouquinho mais, tá? Slide de número 44. Parte transitória, vamos lá. Preâmbulo, parte permanente, parte transitória. É o quê? O ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o que é isso? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O próprio nome já diz, é uma parte transitória. É uma parte que o Constituinte colocou ali porque ela tinha um momento que ela seria exaurida, ou seja, ela alcançaria a sua finalidade. Vamos lá, slide de número 44, vai dizer para a gente o seguinte. A parte transitória visa integrar a ordem jurídica antiga à nova, ou seja, a Constituição anterior à nova Constituição. Então, ela tem o quê? Garante a segurança jurídica e evita o colapso entre um ordenamento jurídico e outro. É como se fosse uma regra de transição. Tem uma Constituição antiga e tem uma nova. Então, essa regra de transição vai fazer o quê? Vai adequar os termos ali. Quando ela alcança o objetivo, a gente diz que ela é uma norma exaurida. Tá? Então, adiantando o slide número 44 para você depois acompanhar aí no seu material. Vamos só adiantar aqui. E agora a gente chega na famosa pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen, a hierarquia das normas. Tá? Nós temos quantos minutos, minha cameraman? 18. 19. Nós temos 19 minutos aqui, segundo a minha cameraman. Cameraman? Não, cameraman. Woman, né? Camera girl. Camera girl, qual é a outra? Bom, ainda temos aí um tempinho para a gente encerrar os 30 minutos com essa primeira parte. Então, vamos lá. Hierarquia das normas do Kelsen. Já falei um pouquinho para vocês. Nós temos o Kelsen, a ideia de que temos uma pirâmide. Na pirâmide, no topo, nós temos a Constituição. Logo abaixo nós temos as leis, lei ordinária, lei complementar, leis delegadas, e abaixo das leis nós temos os atos infralegais, por exemplo, decretos, né, decretos autônomos, todos esses têm que estar em acordo com a Constituição, em obediência à Constituição. Mas vamos discorrer porque nós temos também uma outra coisa interessante, são o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos. E o bloco de constitucionalidade que a gente vê isso agora.
Vamos lá adiantar, vou querer que você observe no seu slide, o slide de número 50, bloco de constitucionalidade. Slide número 50 é a primeira parte que a gente vai estudar para entender a pirâmide de Kelsen. Desenhe uma pirâmide aí no seu caderno, no seu material, no seu rascunho, coloque a Constituição no topo. Logo abaixo, né, nesse topo da Constituição, coloca aqui Constituição Federal. Do lado você vai colocar assim, ó, bloco de constitucionalidade, em cima. Abaixo você vai botar CF, Constituição Federal, mais princípios, mais TI, Tratados Internacionais de Direitos Humanos. O que é que ele diz para a gente aqui no slide de número 50? Ó, os direitos e garantias expressos nessa Constituição, artigo 5, vou repetir. Influência do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. O que é que diz o nosso parágrafo 2º da Constituição? Diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então vamos lá. Aqui surge a ideia que os doutrinadores chamam de bloco de constitucionalidade. E aí a gente vai ter uma ideia melhor disso. Isso nasceu lá de uma teoria lá de origem francesa, que em 1971, quando foi posto, né, em dúvida o preâmbulo da Constituição Francesa, daí surgiu essa ideia de bloco de constitucionalidade. Então o que é que diz aqui para a gente do bloco de constitucionalidade? Vou ler para você aqui o que diz o seu slide aí, material número 51. Constituição não se resume ao texto constitucional. Lembra que eu falei agora há pouco? Consiste também nos princípios que dela decorrem, por exemplo, o princípio que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, bem como os tratados internacionais sobre direitos humanos. Então você vai ter aí no slide número 52 a ideia do que seja o bloco de constitucionalidade. Você tem aí, ó, texto constitucional, princípios que dela decorrem e tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Isso é o que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Então, está no topo da Constituição. Nenhuma lei pode ferir isso. Nenhuma lei pode ferir esse bloco de constitucionalidade. Porque é como se esse bloco de constitucionalidade formasse hoje a Constituição. Não apenas esse papel escrito. Entende? Então a gente está o quê? Se aproximando muito mais das ideias, daquele constitucionalismo, das ideias, melhor dizendo, não do constitucionalismo, das ideias do convolau, né, do que do civolau. Né? Nós temos princípio, que é uma ideia que não é um princípio constitucional implícito, e nós temos o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Estamos nos aproximando um pouquinho aí, principalmente com a súmula vinculante. Mas isso não vem ao caso agora, a gente vai estudar posteriormente. Tem até um grupo que vai fazer uma apresentação sobre isso. Avançando aqui, então, princípios que dela decorrem. Queremos trazer alguns exemplos que o Flávio Martins traz no livro deles e que eu cito para vocês também no material e nos slides. Diz assim, a DPF 132 e Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4277, em que o STF julgou deu uma decisão e cognominou de busca da felicidade. E aí o STF entendeu o seguinte, reconheceu que a paternidade socioafetiva não exime o pai biológico. Isso é um princípio constitucional. Também no habeas corpus 119.941, o STF reconheceu, vou ler aqui para você, o nemo tenutis detegere, bom, não sei pronunciar isso, mas vamos lá. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um princípio constitucional que não está explícito. Parte daquele princípio de que é o seguinte, o preso, aí Oswaldo e quem, o pessoal de polícia sabe disso, que o preso ele tem o direito de quê? Ele tem o direito de permanecer calado. Quando você chega no fórum, quando vocês estiverem estagiando, estiverem indo para um fórum assistir audiência, vocês vão ver o seguinte. Primeira coisa que o juiz diz no interrogatório do acusado. O senhor tem o direito de permanecer calado. Se o senhor quiser falar, o senhor fala, mas o senhor tem o direito constitucional de permanecer calado. E isso não será imputado contra o senhor. Ou seja, você não vai ter prejuízo se permanecer calado. Tá? Essa é a ideia. Então, partindo dessa norma ou desse princípio constitucional, entende-se que esse é um princípio implícito de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, isso está no bloco de constitucionalidade. Não pode nenhuma lei
vir uma lei criando ou obrigando um acusado a falar, por exemplo, ou alguém a produzir prova contra si mesmo. Existe até um questionamento sobre uma questão da lei do banco de DNA, o banco genético, acho que é alguma coisa do tipo, eu vou trazer depois para vocês, mas existe um questionamento sobre a constitucionalidade disso, porque ninguém é obrigado a produzir a prova contra si mesmo, ou seja, você não é obrigado a chegar ou falar, ou então ceder uma prova. Uma coisa interessante é que vocês vão ver isso em processo penal, por exemplo, o acusado que for preso, você está na rua, aborda, o policial militar aborda o cara, né, o boné está na rua, aborda o camarada e diz, me dá teu celular para eu verificar o teu celular e ver as mensagens do teu celular. Isso não pode, isso não pode. É proibido pela Constituição, reserva aí o direito à intimidade, o direito à vida privada, não pode. Tá? Ele não precisa dizer, não precisa falar, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse é um princípio constitucional que está lá no bloco de constitucionalidade, certo? Mas não apenas esse. Esse é um exemplo, mas não apenas esse. Existem outros. Temos também os tratados internacionais de direitos humanos. O parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição vai nos dizer o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas à Constituição ou às emendas constitucionais. Vejam bem, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados nesse requisito, ou seja, no mesmo procedimento das emendas, esses tratados internacionais de direitos humanos formam o que a gente chama, ou o que a gente está dizendo, bloco de constitucionalidade. Existe uma polêmica aí. O STF entende que somente, e a doutrina majoritária entende que o bloco de constitucionalidade, ou melhor dizendo, os tratados internacionais de direitos humanos que formam o bloco de constitucionalidade são apenas os que forem aprovados consoante essa regra do parágrafo 3º, ou seja, procedimento das emendas. No entanto, existe doutrina minoritária, da qual compartilha o Flávio Martins, livro de vocês aí, bibliografia básica, que ele diz que não, todos os tratados de direitos humanos, mesmo que não forem aprovados nesse rito das emendas à Constituição, também são ou formam o bloco de constitucionalidade. Qual é o problema com tudo isso? O problema é o seguinte: e se o tratado não for aprovado nesse rito das emendas à Constituição? Ele está no topo da Constituição? Ele está no mesmo patamar das leis? Ou ele está acima das leis? Vamos lá. Essa questão chegou, como eu disse, o STF tem um entendimento diferente da doutrina minoritária e também do Flávio Martins. A doutrina majoritária, o STF entende que bloco de constitucionalidade, topo da Constituição, só se eles forem aprovados com o mesmo procedimento das emendas à Constituição. Certo? Primeiro ponto. E os que não foram aprovados? Aí vamos agora. Os que não foram aprovados, essa ideia desse parágrafo 3º veio na emenda à Constituição número 45 de 2004, que trouxe para a gente a alteração, né, ou mudanças significativas na estrutura do Poder Judiciário. Então, essa emenda à Constituição número 45 de 2004 trouxe também essa criação desse parágrafo 3º, ou trouxe esse parágrafo 3º aí para a gente. Então, antes de 2004, tratados antes de 2004, tratados mesmo depois de 2004, que não foram aprovados com este rito das emendas, eles são bloco de constitucionalidade ou não? E o que eles são, afinal? STF diz que não são, já dissemos. E o que eles são, afinal? Bom, o STF entende que eles são o que nós chamamos, eles têm, melhor dizendo, o que nós chamamos de status supralegal. O que é isso? Imagine sua pirâmide, Constituição no topo, princípios que dela decorrem, tratados internacionais de direitos humanos, bloco de constitucionalidade no topo. Logo abaixo da Constituição vem o que a gente chama de status supralegal, ou seja, os tratados de direitos humanos que não foram aprovados no mesmo rito das emendas estão logo abaixo do bloco de constitucionalidade. E depois deles, logo abaixo deles, estão as leis ordinárias, leis complementares. Então, os tratados de direitos humanos que não forem aprovados no rito das emendas, eles estão ou eles têm status supralegal. Se eles são antes de 2004,
E esses antes de 2004, eles têm o rito, né? Eles têm, melhor dizendo, rito não, desculpa, eles têm o status supralegal. Beleza? Vamos continuar aí, estamos no slide número 55, que ele vai dizer o seguinte. Existem atualmente 2 tratados internacionais de direitos humanos, hoje compondo o nosso bloco de constitucionalidade. Quais são? Slide número 55 vai dizer para a gente. Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova York em 30 de março de 2007, e o Tratado de Marrakech, de 20 de junho de 2013. Tá? Nós falamos tanto do Tratado Internacional, né, ou melhor dizendo, o Pacto de São José da Costa Rica. Esse tem status supralegal. Ele não compõe o bloco de constitucionalidade, segundo decidiu o STF. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é exatamente na questão dos direitos humanos. Se, como o STF não entende, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela entende o seguinte: a tortura ela é imprescritível. Por quê? Os tratados, o Pacto de São José da Costa Rica, melhor dizendo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, baseada no no Pacto de São José da Costa Rica, entende que a tortura é imprescritível. No Brasil, o STF disse que a lei da anistia prescreveu. Portanto, crimes praticados durante a ditadura militar não podem ser investigados, os autores não podem ser punidos, o Estado não pode ressarcir. Aí a CELEUMA, a Convenção Interamericana, melhor dizendo, desculpa aí, peraí, deixa eu retornar para eu conseguir me lembrar. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, Lária, ela decidiu que a tortura é imprescritível, mas para o STF ela prescreve. Se ela prescreve e o Pacto de São José da Costa Rica não tem, por exemplo, uma força cogente, não é bloco de constitucionalidade, está aí o problema. A Corte decide uma coisa, o STF decide outra. O STF não está alinhado com a Corte. Então, pode haver isso no futuro um problema. O Brasil poderá sofrer sanções, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos exatamente por conta disso. E quais foram os casos? Tivemos alguns casos que chegaram lá, já na Corte Interamericana, e que, por exemplo, no caso do jornalista Vladimir Herzog, o Brasil foi condenado a investigar o caso, condenado a indenizar a família, né? E está aí a CELEUMA. Será que o Brasil vai fazer? Porque o STF disse que estava prescrito, não poderia mais investigar. O STF disse que não pode investigar porque o crime está prescrito, mas a Corte entende que tortura não prescreve. E aí, como é que fica? Aí é uma decisão que vai chegar lá na frente, a gente vai ver se a Corte Interamericana de Direitos Humanos, de fato, vai prescrever ou vai ditar alguma sanção para o país. Voltando um pouquinho aqui para o slide de número 58, ele vai nos dizer o seguinte: norma supralegal, tá? Acima das leis, logo abaixo da Constituição. Vocês podem consultar no material de vocês. Deixa eu só ver aqui algumas coisas para a gente avançar, certo? O que está no bloco de constitucionalidade, só adiantar uma coisinha para vocês entenderem isso quando forem estudar controle de constitucionalidade. O que está no bloco de constitucionalidade? A Constituição escrita, os princípios que dela decorrem e os tratados internacionais de direitos humanos. E o Pacto de São José da Costa Rica? Está logo abaixo, Estado supralegal. Então, todo esse bloco de constitucionalidade, eles estão sujeitos ao que a gente chama de controle de constitucionalidade. E o que está abaixo? O Estado supralegal. Qual é o controle dele? Aí, o que está em Estado supralegal, ele passa pelo que a gente chama de controle de convencionalidade. Vai se analisar se aquela convenção é ou não constitucional, aplica-se ou não ao nosso país. Tá? Então, é isso. Bloco de constitucionalidade, controle de constitucionalidade. Abaixo da Constituição, controle de convencionalidade, no caso, o que for tratado, no caso, o Pacto de São José da Costa Rica, que tem status supralegal. As leis, não. As leis partem para o controle de constitucionalidade, assim como os atos infralegais. Avançando, nós temos aí, falei para vocês depois dêem uma lida no caso do Vladimir Herzog, no caso do Gomes Land e outros, né, para verificar, para também ver a incompatibilidade, essa dúvida que surge aí com o Brasil, se o Brasil sofrerá ou não algumas sanções da Corte Interamericana.
Como eu falei aqui, vocês vão lá no slide número 61, vai dizer assim: a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por ter aplicado a lei da anistia e deixado de investigar os crimes. Tá? Vamos adiantando aqui para a gente dar uma continuidade aqui na pirâmide de Kelsen, e a gente vai ver agora um pouquinho sobre lei complementar e lei ordinária. Acho que eu já até pincelei alguma coisa sobre isso na sala de aula, nas aulas presenciais. Vamos lá. Lei complementar, ela vai complementar o texto constitucional. Toda vez que você lê lá no texto constitucional, ela vai dizer assim: lei complementar vai reger tal coisa. E a lei ordinária? A lei ordinária, a Constituição, quando a Constituição não falar que é lei complementar, isso não será ordinária. Por exemplo, tem um tópico no artigo 5º da Constituição que diz assim: o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Essa lei que ele cita aí é uma lei ordinária. Quando o Estado quer dizer que é lei, aliás, quando a Constituição quer uma lei complementar, ela diz lei complementar. Por exemplo, caso de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 7º, vai dizer: lei complementar definirá outros casos de inelegibilidade. Por exemplo, a lei complementar número 135 de 2010, que fala sobre a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar, tá? Lei complementar número 135 de 2010. Então, sempre que a Constituição falar lei complementar, tem que ser uma norma complementar. Quando a Constituição não diz, então é lei ordinária. Qual a diferença entre as duas? Sempre se questionou se havia hierarquia ou se não havia hierarquia entre as duas. Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Estão todas no mesmo patamar. O que diferencia elas duas é apenas o quórum para aprovação. Enquanto a lei complementar exige maioria absoluta, a lei ordinária exige maioria simples. Tá? Então, o que é maioria absoluta? Maioria absoluta seria o primeiro inteiro depois da metade. Nós temos 81 senadores. Dividido por 2, você vai encontrar um número, não é um número inteiro. Tá? Então, nós vamos encontrar 81 dividido por 2, nós vamos encontrar quanto? 40,5. Qual é o primeiro inteiro depois da metade? 41. Então, a maioria absoluta dos membros seria 41. Tá? Lei complementar exige maioria absoluta dos membros. Tem que estar 41% dos senadores presentes. Né? Presentes e para votar e para aprovar aquela lei. A maioria simples é o seguinte: exige a maioria absoluta dos presentes. Então, uma lei complementar, você teria que ter 41 senadores presentes e 41 senadores votando. Uma lei ordinária, você só precisa ter 41 presentes e a maioria absoluta desses 41. Essa é a diferença. É o quórum para aprovação. Uma lei complementar pode reger matéria de lei ordinária? Pode. Onde cabe o menos, cabe o mais. Uma lei ordinária pode reger matéria de lei complementar? Não, porque vai diferenciar o quórum de aprovação. Então, se é lei complementar, tem que ser lei complementar. Se é lei ordinária, pode até ser uma lei complementar, mas via de regra vai ser lei complementar, vai ser ordinária mesmo, porque ela é mais fácil de se aprovar. Então, só adiantando, estamos no slide de número 65, diz o seguinte, aquilo que eu já mencionei: não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Todas elas se situam no mesmo patamar. É como diria o jogador do Flamengo, né? Estão todos no mesmo patamar. Não estão em outro patamar, mesmo patamar. Vamos lá, adiantando aqui. Normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. São algumas observações que a gente colocou nos slides. De fato, uma norma constitucional que está lá no texto constitucional, por exemplo, que nasceu com a Constituição em 1988, não pode ser declarada inconstitucional. Já as derivadas, uma emenda à Constituição, ela pode ser questionada a sua constitucionalidade. Isso aí é fato, não tem problema nenhum. As originárias não tem, tá? Não existe hierarquia entre normas constitucionais também, isso é bom que se fale, bom que se deixe claro isso. Não existe hierarquia entre normas, né? Sejam elas princípios ou regras, não há hierarquia, não existe um princípio superior a outro, não existe uma regra superior a outra. E aí nós temos no slide de número 68 a pirâmide do Kelsen, né? Com o bloco de constitucionalidade, com as observações todas, slide de número 68 para vocês darem uma lida aí nesse material. Tá? Dar uma olhada nesses materiais, nesses slides, melhor dizendo.
Leis federais, estaduais, distritais e municipais possuem o mesmo grau hierárquico. O que define são as competências. Nós estamos vendo agora uma celeuma sobre, mas os estados podem impor limitações ao trânsito interestadual? É competente ou não é? Nós estamos vendo uma situação atípica, talvez nunca vista. Talvez o direito passe, né, a ser visto com outros olhos depois dessa pandemia. Tudo no mundo vai ser visto. Nós teremos um mundo antes e um mundo pós-pandemia, inclusive na área do direito. Os estados podem fazer isso? Vocês estudam ainda isso no segundo exercício, sobre quando a gente for estudar competência. Competência para trânsito e transporte, de quem é? Da União. O Estado não tem competência para legislar sobre trânsito e transporte. Meio que faz-se um pouco de vista grossa, mas não tem competência o Estado para legislar sobre isso, tá? E ô Laila, só eu vou pedir para a Laila aqui, né, eu acho que nós atingimos aqui o tempo. Laila, dá uma pausazinha aqui só para eu localizar o slide. Pronto, pessoal, voltando aí, na verdade, nós tivemos aí essa pausazinha só para eu dar uma olhada na questão do tempo e na questão do localizar aqui o slide, mas já estamos finalizando essa aula de hoje, tá? Ou pelo menos essa primeira aula. Paramos agora, procurei exatamente o slide correto para a gente continuar, o slide número 73, eu queria que vocês dessem uma lida aí, ó. Fala o seguinte: o regimento dos tribunais do Poder Judiciário são considerados normas primárias, equiparadas hierarquicamente às leis ordinárias, portanto, tem que estar de acordo com a Constituição. Na mesma situação estão o Conselho Nacional, as normas, as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Eu queria chamar a atenção, uma observaçãozinha só. O Conselho Nacional de Justiça, semana passada, ele suspendeu os prazos processuais. Estão discutindo, ou não é constitucional o Conselho Nacional de Justiça suspender prazo processual? Qual é a função do Conselho Nacional de Justiça? Nós vamos estudar isso no segundo exercício. Na minha opinião, é inconstitucional, porque o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que delibera administrativa e financeiramente. Ele não pode atuar jurisdicionalmente, como ele fez agora. Essa é uma opinião e alguns estão acompanhando essa opinião. Talvez outros tenham opinião. Essa é a minha opinião, até porque a gente ainda vai ver outros. Quem sou eu, né? Sou jurista para estar falando sobre isso. Estou dando uma opinião como estudante, como professor constitucional, mas pode ser que de repente outros venham a entender diferente. Volta à questão da competência que os estados hoje são questionados. É uma situação diferente, é uma situação de anomalia, né? Mas, na minha opinião, é inconstitucional porque CNJ não pode atuar jurisdicionalmente. Bom, e os demais? Vamos aqui partir, avançando aqui. Regimento das casas legislativas, também são resoluções, normas primárias, estão equiparadas às leis ordinárias, portanto, também devem estar de acordo com a Constituição. Slide 74. Slide de número 75 vai nos falar sobre os decretos regulamentares. Essas são as normas secundárias ou os atos infralegais. Estão lá embaixo da pirâmide, lá na partezinha de baixo da pirâmide, quando você estuda a pirâmide de Kelsen. Esses decretos regulamentares, eles não sofrem o que a gente chama de controle de constitucionalidade, mas eles vão sofrer o controle de legalidade, tá? Lembram um decreto que Bolsonaro deu assim que ele assumiu sobre as armas, foi polêmico, tal, era ilegal de fato. Por quê? Porque ele não pode inovar no mundo jurídico através de um decreto regulamentar. O decreto autônomo é diferente, até pode, o regulamentar não pode. O decreto autônomo está lá no artigo 84 da Constituição, ele pode, equipara-se a uma lei ordinária. Já o decreto regulamentar, o que é que um decreto regulamentar faz? Ele explica uma lei, ele não pode inovar, ele não pode criar nada no mundo jurídico. Ele não pode criar um direito, por exemplo, criar uma norma, como foi feito com aquele decreto lá das armas. Ele estava criando, né, inovando, criando regras e não pode. O decreto regulamentar é só para explicar a lei, tá? Estou falando isso não é porque foi o Bolsonaro, é apenas um exemplo recente da nossa história do direito aí. Slide número 75, você vai ver isso.
E aí no 76, exatamente o que eu falei agora, tenham bastante cuidado para não confundir os decretos autônomos, normas primárias, equiparadas às leis, podendo inclusive ser objeto de controle de constitucionalidade, com os decretos regulamentares, normas secundárias infralegais. Então, como eu falei, os decretos autônomos estão lá no artigo 84, que o presidente pode, por exemplo, extinguir encargos quando vagos. Isso é um decreto autônomo. Diferente dos regulamentares. Então, o decreto autônomo pode sofrer controle de constitucionalidade. Já o decreto regulamentar, não. Ele sofre controle de legalidade. E aí, nós estamos aí finalizando, tá? Com a aula de hoje. Eu espero que, após postar aí no grupo para vocês, as dúvidas que surgirem, tá? Eu vou tentar, na medida do possível, aqui colocar... Fui citando os slides aqui para vocês acompanharem, fazerem uma leitura com o slide que eu vou citando, tá? Na sequência do material que eu mandei, você pode lá olhar a sequência, a numeração do slide, para que vocês possam ir colocando. Citem, né, as dúvidas, digam aí o que é que a gente precisa fazer para melhorar, né, seja na qualidade, seja na velocidade da aula, tá? Deem suas sugestões e falem aí as opiniões e passem também para mim esse feedback. Eu preciso que vocês também passem esse feedback e principalmente, né, lancem as dúvidas para a gente trabalhar dúvidas no grupo de constitucional. Assim a gente vai ter a absorção do conteúdo, que é o mais importante, muito mais importante, na minha opinião, do que uma avaliação em si. Beleza, galera? Forte abraço a todos e aguardemos aí a próxima aula. Valeu!